Novo decreto atualizando a lista de setores que vão poder abrir nos próximos dias. Parques e igrejas estão liberados já na quarta-feira. E já está valendo. Chega ao fim a cobrança de tarifa mínima na conta de água. Mais um capítulo de uma novela. O Hospital de Águas Lindas tem um adiamento pela terceira vez para a abertura da unidade. E veja ainda, as medidas preventivas contra o coronavírus continuam. A semana começa com mais 2 postos de testagem rápida. Olá, sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. O mês de junho chegou e trouxe junto o fim da tarifa mínima. Agora a cobrança vai ser proporcional à quantidade de água usada. O novo modelo de estrutura tarifária foi definido pela ADASA. Com o fim da cobrança do consumo mínimo, a conta de água vai ficar mais barata para quem consome até 10 mil litros por mês. Além disso, a conta será dividida em 4 categorias, sendo que o consumo foi separado por 6 faixas para residencial padrão social. Para as categorias não residenciais, haverá 5 faixas de consumo. Se o morador não consumir nada em um mês, será cobrada apenas a parte fixa. Ou seja, a conta no mínimo agora vai ser de R$ 16,00 para uma residência com água e esgoto regular e R$ 42,00 para um comércio. O que isso gera de benefício? O usuário que economizar água, ele vai pagar menos. Anteriormente, se você usasse 10, 5 ou 2, você pagava o mesmo valor. Agora não. Se você consumir 2 metros cúbicos, você vai pagar 2 vezes R$ 2,99 e mais R$ 8,00 no custo fixo. Então sua conta vai deixar de ser R$ 62,80, que hoje é o mínimo que um usuário residencial pode pagar, para ser de fato aquilo que foi consumido. Outra mudança na nova estrutura tarifária é a ampliação do número de beneficiados pela tarifa social, de 3 mil para até 70 mil famílias. A tarifa social é um desconto de 50% no valor cobrado da tarifa residencial padrão. Ele não precisa procurar a CAESP para fazer esse cadastro, para pedir esse desconto. Ele vem automático na conta de todos os usuários que estão cadastrados na Secretaria de Desenvolvimento Social. Cerca de 40% da população terão redução de até 65% na fatura. Um dos principais objetivos dessa mudança é estimular o uso mais racional e consciente de água. De volta a falar de Covid-19, porque sem cumprir protocolo de segurança, 215 estabelecimentos foram fechados pelo DF Legal. O balanço é de quarta-feira, quando os shoppings foram reabertos até o último fim de semana. E ontem o governador Ibanez Rocha reforçou as normas condicionantes para o retorno das atividades. A força-tarefa, formada por 400 agentes, fiscaliza as normas sanitárias específicas de cada atividade autorizada a reabrir. A ação acontece todos os dias, mas à noite ela é feita com base em denúncias anônimas. Do dia 27 de maio até agora foram vistoriados 24 shoppings, cerca de 5 mil lojas e retirado das ruas 300 ambulantes irregulares. Além disso, 215 comércios foram fechados e 4 lojas interditadas. O governador Ibanez Rocha gravou um vídeo na tarde passada falando sobre as últimas fiscalizações. As nossas equipes estão nas ruas hoje, dia de domingo, nas cidades de Samambaia, Ceilândia, Sol Nascente, Estrutural, orientando a população, orientando os comerciantes e naqueles casos em que houver resistência ao cumprimento das regras já estabelecidas, haverá sim, contra a nossa vontade, a aplicação de multas e até o fechamento de estabelecimentos. Aproveitou para fazer um apelo à população. A recomendação é para ficar em casa. Portanto, quando houver necessidade de sair, é necessário reforçar as medidas que ajudam a evitar a contaminação. Usem as máscaras, usem álcool gel, que se protejam. E em especial as cidades de Samambaia, Ceilândia, Pôr do Sol, Sol Nascente, Estrutural, nós temos que tomar um cuidado especial. Nós estamos tendo um aumento no número de casos e nós precisamos da sua colaboração. No comunicado, o governador fez um alerta aos comerciantes para que cumpram as regras de segurança para não terem as lojas fechadas. Na última semana, os shoppings foram reabertos em mais uma fase de flexibilização do retorno do comércio. Vou aproveitar para chamar agora a Thalita Almeida ao vivo, porque esse vídeo do governador veio um dia depois de mais um decreto de flexibilização do isolamento social. O que vai estar liberado já nessa semana, hein, Thalita? Bom, Rodrigo, a partir de quarta-feira entram aí nessa lista
os parques, né, aqui do Distrito Federal e as igrejas também. Então, deixa eu reforçar o que cada local vai ter que cumprir para que tenha, né, aí dentro de todas as determinações do Distrito Federal. Então, a igreja, né, igrejas devem ser locais amplos, aquelas igrejas que têm capacidade para 200 pessoas, no mínimo, né, daí para cima. Além disso, durante as reuniões, a igreja terá que montar uma fileira de cadeira vazia e a outra, assim, pode ser ocupada. Então, tem que fazer essa divisão, né, intercalar essas cadeiras entre vazias e ocupadas. Aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco também, idosos, gestantes, crianças, não devem comparecer às reuniões. E a orientação nesse início é que sejam aquelas reuniões mais individuais, né, algum aconselhamento, não reuniões tão grandes como costumamos ver aqui no Distrito Federal. E, além disso, os itens obrigatórios, né, álcool, máscara. Sobre os parques, todos voltam a ser reabertos aqui, pelo menos 18 da capital federal. Eles terão um horário ali de funcionamento entre 7 e 9 da noite. Lembrando que ninguém poderá usar aqueles espaços para musculação, para exercícios compartilhados. Então, esses locais ficarão restritos e, além disso, bebedouros e banheiros também ficarão fechados. Além disso, não haverá venda de nenhum produto, nenhum ambulante pode entrar nesses parques para fazer a venda de lanche, água, né, água de coco, como a gente é acostumado a ver aqui no Distrito Federal. E entre os parques que tem essa liberação, o Parque da Cidade, né, é o mais frequentado aqui da capital, aqui na área central. Então, esses locais têm que cumprir essas exigências, porque, de acordo com o GDF, aqueles que estiverem fora do que o decreto determina, pode ser penalizado. Valeu, Thalita Almeida, que vai acompanhar agora a fiscalização já a partir de quarta-feira. Fique ligado. Vou falar aqui do protesto na esplanada dos ministérios. O presidente Jair Bolsonaro participou de novo de mais uma manifestação em apoio ao governo e com crítica a instituições como o Supremo e também o Congresso Nacional. O presidente usou um helicóptero e até andou a cavalo durante o protesto. A Praça dos Três Poderes foi o ponto de encontro dos manifestantes que protestaram contra o Supremo e se aglomeraram em frente ao Planalto. Jair Bolsonaro não demorou a aparecer. Sobrevoou a esplanada dos ministérios com a porta do helicóptero aberta, acenando para os apoiadores. As imagens do presidente a bordo foram transmitidas pela internet. Depois, já em solo, mais uma vez cumprimentou os militantes e montou em um cavalo da Polícia Militar do Distrito Federal. Depois de uma semana tensa com o Supremo, o presidente havia sido aconselhado a se manter distante de protestos. A intenção de ministros, principalmente da ala militar, era evitar o que poderia ser recebido pelo Supremo como uma provocação. Mas Bolsonaro disse a assessores que queria mostrar apoio a quem estava no ato. Novamente, faixas contra instituições foram registradas. Na noite de sábado, um grupo de manifestantes caminhou até o Supremo. Nos bastidores, a tentativa é de baixar a temperatura com o STF. Mas o clima segue tenso. Os ministros não engolem a declaração de Bolsonaro, acompanhada por um palavrão de que ordem judicial absurda não se cumpre. A avaliação no Planalto é de que a resposta do Supremo será dada por meio da manutenção do inquérito das fake news. Muitas bobagens têm sido ditas sobre essas manifestações semanais de apoio ao presidente da República. Manifestações que são acusadas de serem antidemocráticas, contra a democracia, contra as instituições, etc. e tal, só porque aparecem pessoas com faixas e cartazes criticando o Supremo Tribunal Federal ou o Congresso Nacional. Essas pessoas têm o direito sagrado de se manifestarem, ainda que se manifeste na defesa de ideias que a gente condene, ideias que a gente critica, elas têm esse direito, sim. Direito que, aliás, é assegurado na Constituição do Brasil, a Constituição Cidadã. Não tem lá nenhum artigo dizendo que só podem se manifestar nas ruas aquelas pessoas que defendem ideias politicamente corretas ou coisas do gênero. Essas críticas às manifestações semanais de apoio ao governo já começam a exalar um certo odor autoritário de instituições como o Supremo Tribunal Federal, o Congresso, que parecem pretender determinar o que deve ou não deve ser defendido nas ruas pelo nosso povo. Em Ceilândia, diversos lotes foram ocupados há mais de 30 anos e até hoje quem vive por lá não tem a escritura da casa. A repórter Camila Lopes foi conferir de perto essa história. A dona Maria mora aqui na QNP 24, em Ceilândia, há mais de 30 anos. Ela foi uma das pessoas que lutou para que esse local fosse loteado. Tinham só os moradores das chácaras que recebeu também e ficou aqui.
Inclusive, esses lotes de esquina, tudo era dos moradores da chácara que tinha aqui, que ficou nas esquinas. Mas passado tanto tempo, a batalha agora é outra: conseguir a escritura definitiva da casa. Em 2017, ela recebeu um documento provisório da CODAB, só que até hoje nunca foi entregue o definitivo. O que o governador falou para a gente, né, foi que com 6 meses a gente ia chamado, o cartório chamava para nós receber a original. 3 anos depois? 3 anos depois e até hoje não saiu. E ela não é a única moradora que sofre com esse problema. Nenhuma casa dos conjuntos da QNP 24 tem escritura. Eu acho que tem alguma coisa errada por aí que não sai de jeito nenhum, porque todo mundo corre atrás e ninguém recebe resultado nenhum. Está todo mundo incomodado, porque aqui ninguém tem. De acordo com a CODAB, o trabalho topográfico nessa quadra já foi aprovado e deve começar nos próximos dias. Só que ainda vai enfrentar um longo processo. Assim que ele for aprovado e estiver com a licença ambiental, vai ser elaborado um projeto urbanístico da QNP 24. Esse projeto precisa passar pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do DF. Depois, ainda precisa da aprovação do governo por meio de um decreto e só então esse parcelamento poderá ser registrado em cartório. Vamos voltar agora a falar das manifestações, esse clima de tensão no ar, agora com Sérgio Amaral, já apareceu com a gente aqui. Muito boa tarde, Sérgio. A gente falava em tensão. Quem é que vai distensionar esse clima aí, hein, Sérgio? Tem alguém para cumprir esse papel? Boa tarde. Boa tarde a você, Rodrigo, a todo mundo que acompanha a gente aqui no Band Cidade, primeira edição. Olha, a gente torce para que tenha gente para fazer isso, né? Para fazer esse distensionamento. Os presidentes das casas do Congresso, Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia, têm tentado isso, né? Mas o fato é que a corda está esticando muito, né, Rodrigo? Na sexta-feira, no sábado, nosso colega Caio Messina já relatava que ministros próximos ao presidente Jair Bolsonaro aconselharam o presidente a não participar dessa manifestação de ontem. Por quê? Nas semanas anteriores, as convocações foram de apoio ao presidente. Houve faixas em defesa da ditadura, né? Pedindo fechamento do Congresso, do Supremo, mas o mote era a defesa do presidente. Dessa vez, não. Dessa vez, a convocação era específica para criticar o Supremo Tribunal Federal e pedir o fechamento. Crítica, tudo bem, é democrática. Pedir o fechamento já é discutível. Por isso, muita gente no entorno de Bolsonaro achava que ele não deveria comparecer. Ele deu de ombros e foi. Por mais que diga que foi só prestigiar quem o apoia, não adianta, né, Rodrigo? A simbologia da presença dele é muito forte e transmite qual mensagem? De que ele compactua com aquelas palavras de ordem contra o Supremo. Não à toa, o decano do tribunal foi escalado para dar uma resposta à altura, né? Comparando o Brasil atual com a Alemanha da década de 30, que deu origem ao nazismo, e chamando a democracia de abjeta. Ou seja, Rodrigo, a corda está esticada sim. Agora, o pior de tudo, tá? Eu acho que é triste ver aquela manifestação que a gente viu aí na reportagem do Caian, sábado à noite. Um pequeno grupo marchando em direção ao Supremo, imitando a Ku Klux Klan, com máscaras e tochas acesas. Tudo bem que era um grupo bem pequenininho, né? Que mostra que, felizmente, a bizarrice ainda tem limites. Mas não deixa de ser preocupante que ainda exista quem se preste a esse tipo de coisa, né, Rodrigo? Agora, Sérgio, enquanto o povo briga na rua, nos bastidores a classe política vai se acertando. O que saiu aí de negociação com o famoso Centrão, hein? Conta pra gente, Sérgio. Faz parte do jogo, né, Rodrigo? Por mais que o presidente tenha dito lá na campanha que isso faz parte da velha política e com ele ia ser diferente, não tem jeito. O mundo inteiro é assim, só consegue maioria nos congressos, como eu disse, do mundo inteiro, quem faz coligação, e aqui não é diferente. O Centrão é Centrão, né? Está se aproximando do presidente e hoje saíram no Diário Oficial muitas nomeações novas, inclusive do presidente do bilionário FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Trata-se do chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, o chefe de gabinete dele que vai ser presidente do FNDE. Ciro Nogueira é do PP, ou Progressistas do Piauí.
E o que fez o senador Ciro Nogueira na campanha de 2018? Ganhou 2 aí, quem lembrar. Como bom representante da política nacional, ele apoiou quem podia render mais votos para ele lá no Piauí. Apoiou o petista Fernando Haddad contra Jair Bolsonaro. E apoiou também petista Wellington Dias para o governo estadual. E agora apoia Bolsonaro? Agora apoia Bolsonaro. É assim a política nacional, né, Rodrigo? Nada como um dia após o outro, né? Sérgio Amaral com a gente aqui no Band de Cidade. Quem vai falar também desse toma lá da cá é o Cláudio Humberto. O casório do governo Bolsonaro com partidos do Centrão foi celebrado nesta segunda-feira com a nomeação do novo presidente do FNDE, o ambicionado Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e seu orçamento de cerca de 60 bilhões de reais por ano. Esse cargo é muito ambicionado pelos líderes políticos de uma maneira geral. Era seu presidente até dezembro passado, um afilhado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E foi a demissão daquele afilhado de Rodrigo Maia que inspirou esse mau humor permanente do presidente da Câmara em relação ao governo de Jair Bolsonaro. O nomeado era chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, que é, digamos assim, o principal partido do Centrão. Um grupo de parlamentares que domina a cena, tanto no Senado, mas principalmente na Câmara. E a seguir os dados atualizados da pandemia da Covid-19 aqui na capital. Os detalhes no próximo bloco. Não saia daí. A inauguração do Hospital de Campanha de Águas Lindas, marcada para hoje, foi adiada mais uma vez. A expectativa agora é que o hospital seja entregue na próxima quinta-feira. Segundo a Secretaria de Saúde de Águas Lindas, o adiamento acontece porque ainda falta chegar insumo médico e finalizar os reparos de algumas estruturas. Ao todo, o hospital terá 200 leitos, mas vai começar atendendo apenas com 60. 50 deles serão de enfermaria e os outros 10 de UTI. Trazer mais informações aqui, um balanço sobre o coronavírus, os novos dados do coronavírus aqui no Distrito Federal, até porque continuam avançando os números. Mas antes disso, a gente vai trazer mais informações para você aqui justamente sobre a pandemia. O Distrito Federal chegou a 170 mortes por coronavírus. Desde o início da pandemia, já são 9.968 testes positivos. E os números de recuperados da doença também crescem, agora 5.580. E ainda falando sobre o coronavírus, a partir de hoje, moradores do Riacho Fundo 1 e do Sobradinho Sobradinho 2 vão contar com novos postos para testagem rápida. A fila de carros em Sobradinho 2 estava a perder de vista. Todos aguardando a vez para saber se estavam ou não com coronavírus. A Márcia chegou cedo aqui, apesar da espera, acha que vale a pena. Vale a pena, vale, né? Porque a gente precisa se prevenir. O seu Rui também veio cedo até o posto montado na administração da cidade. Apesar de não apresentar sintomas, preferiu agendar a testagem como uma forma de prevenção. Você ficando sabendo, você pode procurar providenciar melhor a saúde, né? O André teve a mesma intenção ao marcar um horário para fazer o exame. Tem que ter uma segurabilidade aí, a gente se precaver sempre, né? Aproveitar esse momento aí e não perder essa oportunidade. Além desse posto de testagem, aqui em Sobradinho 2, o governo também disponibilizou um ponto no Riacho Fundo 1. Com a abertura dessas unidades de atendimento drive-thru, outras 2 foram fechadas, as que funcionavam na administração do Guará e no Terraço Shopping. Mas os moradores dessas regiões poderão fazer o exame no Parque Shopping e no Parque da Cidade. Até o momento, foram realizados mais de 127 mil exames rápidos. Em um pouco mais de 3 mil, o resultado foi positivo. Para fazer o teste, é necessário agendar no site testa.df.gov.br. Além da testagem oferecida pelo governo, nesta segunda-feira, comerciários puderam fazer de graça os exames nas unidades da 504 Sul e no Tagua Parque. Nesse caso, foram colocados 1.000 testes à disposição. E a Polícia Civil do DF de 3 estados cumpriram hoje mandados de busca e apreensão contra uma empresa que vendeu e não entregou respiradores a um consórcio do Nordeste. Aqui em Brasília, 2 pessoas foram presas.
Tem um pequeno problema, em seguida a gente traz mais informações aí sobre essa operação importante da polícia. Hoje a gente vai a um rápido intervalo e volta daqui a pouco, não saia daí. A gente vai voltar a falar agora de um problema que está causando transtorno para uma população importante aqui do Distrito Federal, para os moradores do PSUL em Ceilândia. É o mau cheiro que vem, olha, de uma usina de lixo lá do SLU. O mau cheiro que tem incomodado em muitos moradores de Ceilândia. Até na Guariroba nós temos relatos de moradores que sentem esse mau cheiro até mesmo na Guariroba. Então é uma situação que vai em todo o PSUL. Esse cheiro vem da usina de compostagem do SLU, que fica abaixo da QNP 28 de Ceilândia. O Manuel, que mora na rua em frente ao local, diz que tem horas que não consegue comer, já que o cheiro forte acaba tirando o apetite. O paladar nosso já é trocado, o paladar, o cheiro da comida pelo cheiro, né, desses restritos que eles fazem na SLU. E outro, quando o tempo o vento vem subindo para o lado das residências, você está dentro de casa, no seu quarto, sentindo o cheiro da SLU. Os moradores já recorreram a vários órgãos e autoridades e nada foi feito. Eles afirmam que entendem a importância da usina, mas esperam uma atitude do governo para resolver o problema. A comunidade não quer o encerramento das atividades da usina, não quer o fechamento da usina. O que a comunidade está pedindo é a plantação de árvores. O que a comunidade está pedindo é que tenha um parque ecológico para Ceilândia, para amenizar esse problema. E tem uma área destinada aqui, que originalmente era para esse fim, e é o que a comunidade está pedindo, única e exclusivamente que plantem árvores que tenham uma área verde. É esse o pedido da comunidade. O SLU informou que está em processo de contratação do plantio de uma barreira verde que vai ajudar a inibir esse mau cheiro que incomoda os moradores. Atrás das grades, bandido que bateu em uma criança de 2 anos para roubar celular no Guará foi encontrado pela polícia. Um acidente grave também interditou a rua da unidade Pronto Atendimento de São Sebastião. Já no CIA, dupla que tentava jogar drogas dentro de um centro de progressão penitenciária foi presa. Acompanhe agora o que foi notícia pelo DF neste fim de semana. Dentro do carro havia drogas, cigarros, celulares e comida. Um dos presos confessou que recebeu R$200 para jogar os pacotes dentro do centro de progressão penitenciária. Já o outro homem negou a participação no crime. A dupla acabou presa e levada para a delegacia da Asa Sul na manhã desse domingo. Ainda nas primeiras horas desse domingo, o homem que bateu em uma criança de 2 anos e roubou o celular da mãe foi preso. O caso aconteceu no Guará 2 no dia 4 de maio e desde então o homem estava sendo procurado. Uma denúncia anônima levou os agentes da 4ª DP até Edinaldo da Silva, de 55 anos. O homem tem uma ficha criminal com 18 inquéritos de roubos, furtos, injúrias e ameaças. Na tarde desse domingo, um acidente grave interditou a rua da unidade de pronto atendimento de São Sebastião. O motociclista Edilson de Souza, de 40 anos, bateu em uma retroescavadeira. O homem foi levado ao hospital de base com ferimentos graves. Já o motorista da retroescavadeira não teve ferimentos. Ninguém soube informar o que provocou o acidente. E chegou a hora de conectar os nossos estúdios aqui do Band Cidade com a Band News FM, a rádio. Já está aparecendo com a gente o Adriano Oliveira para falar de um problema no IGES-DF. O que aconteceu, Adriano? Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Problemas nos contratos, né? Principalmente quando foi a modificação do formato da Secretaria de Saúde para o contrato do IGES-DF. Segundo a Controladoria Geral da União, que realizou uma auditoria, ela indica um superfaturamento de R$4 milhões no contrato existente entre a Secretaria de Saúde e o Instituto de Gestão Estratégica da Saúde. Segundo os auditores, irregularidades em questão correspondem à compra e preços de medicamentos. A gente entrou em contato com o IGES-DF sobre isso, que em nota informou que a CGU realizou no ano de 2019 uma fiscalização dos contratos celebrados em 2018, que é exatamente essa auditoria que a CGU fez nesta segunda-feira. Segundo essa nota do IGES-DF, por precaução, determinou a revisão de todos os contratos, Orengo. Valeu, Adriano Oliveira, falando direto da Band News FM, onde em um segundo tudo pode mudar. Agora sim, a gente vai ter mais informações da Polícia Civil aqui no DF, Polícia Civil de 3 estados, que cumpriram hoje mandados de busca e apreensão contra uma empresa que vendeu e não entregou respiradores a um consórcio do Nordeste.
O grupo foi descoberto graças à denúncia do consórcio que tentou comprar da empresa 300 respiradores que seriam usados no combate ao coronavírus. Segundo as investigações, a empresa se passava como revendedora e tentou negociar com vários setores no país, entre eles os hospitais de campanha e de base do Exército que ficam em Brasília. Mais de 150 contas bancárias vinculadas ao grupo foram bloqueadas. Além do Distrito Federal, outros mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos em Salvador, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A Cidade Primeira Edição vai ficando por aqui. Vem chegando a galera dos Donos da Bola.